Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, especialista em tecnologia blockchain, criptomoedas, finanças na era digital. O episódio de hoje está repleto de descobertas e inovações no mundo fascinante da tecnologia. Hoje a gente vai embarcar nessa jornada rumo a uma fronteira onde a inteligência artificial se encontra com a revolucionária tecnologia blockchain. A gente já falou um pouquinho aqui sobre IA, mas não tão aprofundado assim. A gente está prestes aí a desvendar um misterioso e infinito universo de possibilidades que surgem quando esses dois mundos colidem. Nos últimos anos, a gente testemunhou avanços notáveis tanto na inteligência artificial quanto na tecnologia blockchain. Mas e se a gente disser que há uma confluência, uma simbiose emergindo entre essas duas potências tecnológicas? Sim, a gente está falando sobre as blockchains impulsionadas por IA, uma combinação que não apenas promete transformar as bases do nosso mundo digital, mas também redefinir a maneira como a gente interage, transaciona e confia nas informações. Ao longo desse episódio, a gente vai mergulhar nas entranhas dessa convergência, descobriremos o que exatamente são blockchains de IA, como essas tecnologias se entrelaçam e, o mais empolgante, como estão moldando o futuro da inovação tecnológica. Então, prepare-se para uma viagem pelo espaço onde os algoritmos inteligentes encontram a imutabilidade da blockchain. Antes da gente começar, quero lembrar de que estamos sempre ansiosos para ouvir a sua opinião. Então, conecte-se conosco nas redes sociais, compartilhem as suas ideias, participem da conversa, Comenta o que você gostaria de ouvir aqui do Financeiro para Tontos. E agora, sem mais delongas, vamos explorar juntos as blockchains impulsionadas por IA nesse episódio do Financeiro para Tontos. Bom, vamos entender agora o que é essa simbiose. Então vamos começar nessa jornada explorando a fundo a simbiose única entre IA e blockchain. Afinal, o que são essas blockchains impulsionadas por IA? Em termos simples, a gente está falando da fusão entre a capacidade adaptativa e cognitiva de uma inteligência artificial com a segurança, transparência e descentralização da blockchain. Então a inteligência artificial, com seus algoritmos avançados, a capacidade de aprendizado, encontra na blockchain um ambiente que não apenas armazena dados de forma imutável, mas também fornece um sistema transparente e distribuído. Essa combinação acaba abrindo portas para uma série de inovações que afetam diversas áreas, desde finanças até saúde, logística, enfim, tudo que a gente possa imaginar. Uma característica central dessa simbiose é a capacidade de criar contratos inteligentes, autônomos e autoexecutáveis. Ou seja, se a gente já tinha aí no mundo cripto, essa tecnologia disruptiva, com IA tudo fica mais fácil, mais bem executado, mais auto-executado. Então esses contratos alimentados por IA podem tomar decisões em tempo real, executando automaticamente as transações quando certas condições são atendidas. Então isso não apenas acelera o processo, mas também reduz a necessidade de intermediários, que é o que a gente busca quando a gente se insere no mundo cripto. E a gente também não pode esquecer o papel crucial da segurança. A blockchain, com a sua natureza distribuída, ela se torna uma infraestrutura robusta para as aplicações de inteligência artificial. Então, os dados sensíveis processados pela IA, elas são protegidos pela imutabilidade da blockchain, oferecendo uma camada extra de segurança. É crucial no mundo cada vez mais digital. Então, à medida que a gente explora mais fundo essa simbiose, a gente acaba percebendo que não se trata apenas de uma coexistência, é uma colaboração que está moldando o futuro da inovação tecnológica. Então, agora a gente vai mergulhar nos casos de uso que exemplificam como essa confluência está transformando a indústria e impulsionando a evolução do nosso cenário digital. Entendendo a essência dessa simbiose, agora a gente vai explorar casos reais que ilustram como as blockchains, impulsionadas por IA, estão sendo aplicadas em diversas indústrias. Um exemplo que a gente pode ver reside no setor da saúde. Então, imagine um ecossistema onde registros médicos são gerenciados de forma segura e acessível por meio de uma blockchain alimentada por IA. Isso não apenas garante a privacidade do paciente, mas também permite que sistemas de aprendizado de máquina identifiquem padrões e forneçam insights valiosos para profissionais de saúde.
Então, no campo financeiro, por exemplo, as aplicações elas são igualmente inovadoras. Vamos lá, contratos inteligentes impulsionados por IA já estão revolucionando transações financeiras e automatizando os processos, garantindo a execução precisa dos acordos que são complexos. E essa automação, ela não apenas reduz os custos, mas também aumenta muito a eficiência. Se você quer entender o que são contratos inteligentes, eu tenho episódios aqui no podcast falando sobre isso, né? Se eu não me engano, tá no episódio em que eu falo da Ethereum. Então busca aí, que é bem interessante, tá? Mas continuando, que tal a gente explorar o mundo da cadeia de suprimentos? Vamos imaginar. Blockchains de IA, elas podem rastrear produtos desde a origem até o destino final, proporcionando transparência total daquilo ali. Isso não só combate falsificação, mas também otimiza a logística, reduzindo desperdício e melhorando a sustentabilidade. Imagina o quão não melhoraria os lucros de uma empresa baseado, por exemplo, em registros feitos em blockchains alimentados por IA. Seria incrível. Além disso, projetos inovadores estão explorando as blockchains impulsionadas para IA para otimizar a oferta de energia, personalizar experiências de aprendizado e até mesmo melhorar a eficiência de cidades inteligentes. A gente está vendo isso acontecer principalmente nos países árabes, né? Dubai é um exemplo disso aí. Então o potencial ele é vasto e as possibilidades são bem empolgantes. A gente vê os projetos acontecendo e a gente fica aqui, gente, isso é coisa de futuro de filme, nem parece verdade. Mas a verdade é que já está acontecendo. Então esses casos de uso, eles exemplificam como a confluência de IA e de blockchain não é apenas teoria, mas uma realidade que já está transformando as coisas. Projetos reais eles estão moldando o futuro, onde a inteligência artificial e blockchain não são apenas colaboradoras, mas catalisadoras de uma nova era de inovação tecnológica. Agora, ao passo que a gente explora esses casos, é importante também considerar os desafios e as oportunidades que surgem ao integrar essas duas tecnologias disruptivas. Então a gente vai mergulhar mais a fundo na próxima parte desse episódio de podcast que é bem intrigante. Desafios e oportunidades. Enquanto a gente testemunha esse avanço, né, da IA e da blockchain, é imperativo considerar os desafios que surgem ao integrar a inteligência artificial e blockchain, obviamente. Então vamos explorar essas considerações e também as oportunidades que podem surgir. Um dos desafios centrais é escalabilidade. Como a gente pode garantir que blockchains de IA que lidam com grandes volumes de dados e demanda, processamento intensivo, possam escalar de maneira eficiente? Essa é uma questão fundamental que os principais desenvolvedores estão enfrentando para garantir a viabilidade a longo prazo dessas soluções. Além disso, questões éticas acabam emergindo quando a inteligência artificial é integrada a sistemas imutáveis como as blockchains. Como garantir transparência e justiça quando algoritmos autônomos estão envolvidos? Essas são questões que a comunidade tecnológica também está debatendo ativamente. Tá? Contudo, com os desafios também vêm as oportunidades. A descentralização inerente à blockchain pode oferecer soluções para preocupações de segurança e controle. A capacidade de fornecer uma base de dados imutável e transparente pode acabar se tornando resposta para muitas dessas preocupações éticas. Outra oportunidade está na criação de modelos de negócios totalmente novos. A integração de IA e blockchain acaba abrindo portas para inovações disruptivas, permitindo o surgimento de novas empresas e transformando modelos já existentes. Além disso, a aplicação de contratos inteligentes em cenários impulsionados por IA acaba revolucionando de forma que estabelece acordos e conduz negócios. Esses contratos automatizados eles podem trazer eficiência e transparência, como a gente já disse, reduzindo a necessidade de intermediário e simplificando ainda mais os processos que são bem complexos. Você imagina, por exemplo, se a gente tem um cartório, presta atenção, um cartório que é todo conectado à blockchain, então os registros são todos públicos e alimentado por IA. A facilidade que seria a gente fazer registros em cartório, sem aquela burocracia toda, sem aquele tempo todo de espera, seria maravilhoso. A gente acabaria com uma burocracia imensa que a gente vive no Brasil hoje, né? Então, em última análise, ao explorador das complexidades dessa interseção, é evidente que estamos num território inexplorado. No entanto,
É aí que reside a emoção e a promessa de um futuro repleto de inovações impulsionadas pela colaboração única entre IA e blockchain. Então, à medida que a gente encerra esse segmento, eu convido vocês a refletirem um pouco sobre os desafios e essas oportunidades que essa confluência traz. E também gostaria de deixar registrado aqui que esse episódio foi feito com a ajuda de inteligência artificial. Então eu estou aqui perguntando para o chat GPT o que ele acha sobre essa disrupção, essa simbiose sobre blockchain e IA. E ele está me ajudando a construir esse episódio. Então é uma das possibilidades, né, de inteligência artificial, é a ajuda na construção do seu negócio, na construção do que seja que você faz aí, né? A IA pode te auxiliar no processo. Para mim, foi bem interessante construir esse episódio junto com o Chat GPT. Espero que vocês tenham curtido. E aqui estamos no final de mais um episódio. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu essa exploração das possibilidades revolucionárias que essa simbiose oferece para a gente. Ao longo desse episódio, a gente testemunhou casos aí inspiradores de como as blockchains impulsionadas por IA estão transformando indústrias, saúde, finança, e, enfim, comércio, seja o que for, contratos inteligentes, rastreamento de cadeia de suprimento, personalização de experiências, possibilidades, elas são enormes de acontecer. Mas, claro, a gente não pode ignorar os desafios que a gente vai enfrentar com isso. Já estamos enfrentando, né? A escalabilidade, preocupações éticas e questões de integração, elas são obstáculos que exigem atenção cuidadosa da comunidade tecnológica do mundo inteiro. Afinal, inovação verdadeira requer uma reflexão e um aprimoramento constante. No entanto, como exploradores destemidos que somos, reconhecemos que são nesses desafios que encontramos muitas oportunidades. A descentralização oferece soluções para preocupações de segurança, transparência de blockchain responde a questões éticas e os contratos inteligentes acabam abrindo portas para novos modelos de negócios. Então, à medida que eu me despeço desse episódio com vocês, eu quero incentivá-los a continuar explorando esse território emocionante por conta própria. Como eu sempre incentivo, estudem, tomem as suas próprias direções e conclusões, conectem-se uns com os outros, né? Procura aí nas redes sociais, façam as pesquisas de vocês, reflitam sobre isso. Perguntem ou até mesmo deem sugestões aqui no canal do que vocês gostariam de ouvir. Agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Não esquece de compartilhar com uma pessoa que você acha que vai se interessar por esse conteúdo, né? Lembrando também aqui que, como consultor financeiro, a minha agenda está aberta. Então, se você quiser trocar uma ideia, entender como é que funciona a consultoria financeira, cuidar primeiro da sua saúde financeira para depois começar a investir, quer se aventurar no mundo de criptomoedas, Felipe, já sou organizado financeiramente, né? Eu já tenho ali o meu controle, eu sei o que entra, o que sai, eu tenho minha reserva, quero me aventurar no mundo dos investimentos, quero entender como é que funciona o mercado de criptomoedas. Eu tenho uma consultoria específica também só para o mercado de criptomoedas, então entre em contato comigo, tá? Pode ser pelo Instagram, vou deixar um linkzinho aqui nesse episódio, especialmente para vocês entrarem em contato comigo. Me sigam nas redes sociais, felipe.finanças no Instagram, tá? E o Financeiro para Tontos aqui no Spotify. Deixa um repositório também lá no YouTube, para que não se perca. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero vocês na próxima. Valeu, seus tontos!